Designer que para de aprender começa a ficar irrelevante. E o mercado não avisa quando você fica para trás. E esse é o episódio 4 da série Como se tornar um designer gráfico de alto nível. E hoje a gente vai falar sobre algo que separa os bons dos medíocres. A aprender todos os dias. Mas não é de qualquer jeito, criativos. É com método, com direção e com constância. Fala, criativos! Eu sou o Messi, você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui eu vou trazer conteúdos de dicas, tutoriais e tudo relacionado ao universo do design. Se você quer crescer de verdade na sua carreira criativa, já deixa aquele like, senta na poltrona, pega aquele cafezinho e vem comigo. O erro de achar que já sabe o suficiente. O maior erro de quem já começa a ganhar um certo destaque no design é acreditar, criativos, que já sabe o suficiente. E eu confesso para vocês, já vi muita gente achando que sabe o suficiente. Mas aí o mercado muda, a estética muda, as tendências se transformam e quem não estuda acaba ficando ultrapassado sem nem mesmo perceber. Aprendizado contínuo, criativos, não é uma opção, é um pré-requisito para quem quer se manter a longo prazo. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes caímos na acomodação. Caímos naquele lugar chamado de zona de conforto. E é um fato que a repetição, sim, ela leva quase que à perfeição. Um design que se mantém em repetição, sempre para um estilo de arte, seja para a criação de um logotipo, a criação de um KV, a criação de uma campanha, ele vai construir ao longo do tempo repertório suficiente para trazer coisas novas, para trazer trabalhos, projetos que fazem diferença. Porém, quando você não tem o olhar antenado com as tendências e as transformações do mercado, das ferramentas, você acaba ficando em uma bolha. E muitas vezes estar em uma bolha pode ser um problema, pode ser uma armadilha. E achar que já sabe o suficiente, com a ignorância de fechar os olhos para o que está acontecendo no mercado, muitas vezes é criar estratégias bonitas visualmente, porque você já tem um bom repertório criativo construído, mas que não conversa com o público-alvo, criativos. E é aí que vem o segredo. O mercado se transforma, as pessoas mudam, e da mesma forma o público-alvo muitas vezes muda o seu comportamento. E um designer gráfico ele não pode se basear apenas no achismo, mas ele tem que se aprofundar em sua estratégia, para que não fique apenas tudo relacionado a um contexto visual, mas sim estratégico. E quando você sai dessa bolha e você quebra essas objeções que te fazem achar que você já sabe o suficiente, esse é o momento que você precisa estudar todos os dias sem se perder. E é aí que vem o pulo do gato, criativos, porque muitas pessoas acham que apenas ver um vídeo, consumir um vídeo já é o suficiente para consolidar um conhecimento, mas o conhecimento a gente se consolida na prática e não apenas numa visualização, não apenas vendo um vídeo. Por exemplo, muitas vezes vocês estarão vendo um vídeo onde ele vai te ensinar a aplicação de uma ferramenta, seja no Photoshop, seja no Illustrator, mas dificilmente depois de 2 a 3 dias que você não vê mais aquele tutorial e você for tentar fazer, dificilmente você vai conseguir. Porque não basta só ver. Quando você consome um vídeo, você tem que entender o porquê, você tem que entender como funciona na prática. Se é uma aplicação de ferramenta, faça passo a passo aplicando aquela ferramenta. Se é os fundamentos de design, você precisa anotar, você precisa rever, você precisa entender como funciona e aplicar nos seus materiais de forma prática. Se você vai aplicar o conceito do contraste, o conceito de hierarquia, o conceito de repetição, não existe forma melhor que você aprender na prática. Mas não basta só você praticar, você precisa entender também que não dá para fazer tudo de uma vez, não dá para estudar várias coisas de uma vez. Você precisa ter um foco. E aí fica a dica. Use microciclos de 7 dias com foco em determinado tipo de estudo, seja ele técnico, seja ele teórico, conceitual. Não tente aprender tudo de uma vez. O que eu recomendo é foque numa habilidade, numa skill por semana. Quer um exemplo prático? Você vai focar no estudo sobre Key Visual. Você vai entender como se estrutura um KV, como que se trabalha com a manipulação de imagem, como se estrutura cada informação que vai nele. E durante a semana vocês vão se aprofundando nesse estudo. Vocês podem pesquisar por diversos canais, por diversos sites, diversos exemplos
para vocês entenderem na prática como que funciona uma construção de um KV. Da mesma forma é quando você direciona o seu estudo ali para o Illustrator, de repente aprender uma ferramenta. O Illustrator, ele tem diversas ferramentas que muitas vezes a gente não explora. E quando você aprende, isso facilita muito na construção de um logotipo. E entre outros diversos softwares, seja o Photoshop direcionado mais para manipulação de imagem, seja o próprio Figma para a construção de websites, landing pages, ou áreas mais teóricas como os fundamentos de design, teoria de cor e diversas outras coisas que a gente encontra aí no universo do design. Aliás, se vocês querem ficar por dentro de tudo isso, basta aí acompanhar os meus conteúdos, porque toda semana eu trago conteúdos de dicas, conteúdos mais conceituais, mais teóricos e conteúdos mais práticos também. E esse é o segredo, estude com a intenção de produzir. A pergunta não é o que eu quero aprender, mas sim o que eu preciso dominar para o meu próximo projeto. 15 minutos de estudo diário, criativos, é melhor do que você tirar ali o domingo com 2 horas vendo diversos tipos de conteúdos aleatórios. E não que conteúdos aleatórios não seja bom, porque muitas vezes sim, acaba trazendo insights, acaba trazendo conhecimento que vai te ajudar ali na construção de um projeto. Mas um estudo direcionado é um caminho muito mais consolidado de desenvolvimento. Então, pega a dica. E tudo isso, criativos, eu falo por mim. Na minha jornada, quando eu estava ali me desenvolvendo como diretor de arte para Pleno, eu estava numa busca constante por conhecimento, justamente para conseguir alcançar novas oportunidades na agência, poder crescer ali de cargo e ganhar o meu espaço ali como criativo. E no começo, sabe como que é, né? A gente fica desesperado em qualquer tipo de conteúdo que vem pra gente, a gente acaba consumindo. Mas isso tem um problema, porque às vezes a gente acaba buscando fazer tudo de uma vez. E quando você não busca um estudo direcionado ali por etapas, às vezes você acaba pulando essas etapas. Quantas vezes eu já começava a estudar sobre a criação de peças digitais para social media, para campanhas, porém tinha pulado a etapa do estudo dos fundamentos do design. Era algo que iria me ajudar muito a ter aquele design mais refinado, aquele design mais coerente. E a minha dificuldade para entender como que funcionava a diagramação, a aplicação das cores, contraste, hierarquia, faziam muitas vezes com que as minhas peças elas não ficassem com aquela sensação de uma peça 100% ali, trabalhada, profissional. Era aquela sensação como se o meu layout ainda estivesse faltando algo. E toda vez que o meu diretor de criação chegava, era o momento que ele trazia realmente à tona a aplicação na prática dos conceitos do design. E eram conceitos que eu havia praticamente ignorado na minha jornada de estudo. E por isso que é importante você não pular os processos, vocês não pularem as etapas. Buscar um estudo direcionado, seja por uma plataforma de curso ou até mesmo por um profissional na qual vocês estão consumindo um curso, vai proporcionar para você uma base de conhecimento bem mais sólida, ao invés de se aventurar por aí consumindo qualquer tipo de conteúdo. E o que tudo isso vai impactar na sua jornada criativa? Quando você transforma o estudo em parte da sua rotina, você para de operar no modo reativo e começa a construir uma evolução de uma forma estratégica. E aí os resultados começam a aparecer a médio e curto prazo. Você começa a construir uma base de repertório muito maior do que você tinha antes. Você desenvolve uma base de conhecimento técnico que vai te ajudar muito para você fazer as suas aplicações nos seus projetos. Você evita os bloqueios criativos durante os seus processos de criação, utilizando todo o repertório e base de referência que você construiu ao longo da semana. E o seu design ganha muito mais qualidade utilizando fundamentos que são importantes para a construção de um bom layout. Designer de alto nível é, antes de tudo, um eterno aprendiz. Quem estuda todos os dias criativos, mesmo que pouco, vai estar a um passo à frente. E nesse mercado, às vezes, um passo é tudo que você precisa. E se esse vídeo te ajudou, clareou a sua mente e te deu uma nova perspectiva sobre a importância de você estudar todos os dias, criativos, só vou pedir uma coisa. Deixa aquele like, deixa aqui nos comentários também o que você achou e se você quiser também compartilhar uma experiência sua, pode deixar nos comentários que eu vou fazer questão de te responder. Um grande abraço, até breve, até mais design.